Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Henrique, sou cientista de dados da análise macro e irei lecionar o curso de Fundamentos de Análise de Dados para vocês. O curso ele tem como principal objetivo fornecer uma porta de entrada para aqueles que desejam entrar na área de dados, sejam estudantes ou profissionais de mercado que desejam alterar de carreira. E durante o curso nós iremos apresentar a vocês os principais aspectos e pontos da ciência de dados. No caso, explicando o que é ciência de dados, as habilidades requeridas para aqueles que desejam entrar na área, as principais linguagens de programação e todo o processo de ciência de dados. No caso, a coleta, tratamento, exploração, modelagem e previsão de dados. Por fim, no final do curso, iremos mostrar a vocês por onde nós podemos continuar aprendendo. Antes de começar a aula de hoje, que tem o tema de ciência de dados, eu vou mostrar para vocês como nós podemos entender os arquivos baixados pela plataforma do site da análise macro. O arquivo baixado será um arquivo como este aqui, em formato zipado. É necessário um programa para extrair os arquivos dentro dele, então no caso aqui normalmente é o WinRAR. Dentro desse arquivo a gente pode fazer a extração e vocês vão ver aqui alguns arquivos. Dentro dele vai ter esse arquivo HTML, que pode ser aberto com seu navegador, que vai resultar nos slides da aula que a gente está tendo. E aí, os outros arquivos, eles são arquivos referentes à montagem desse slide. Então, vocês estão vendo aqui, tem um arquivo .rmd, e esse arquivo é um arquivo de um código em R, um script, que a gente pode construir apresentações. Seguindo para a aula, o que é ciência de dados, né? A ciência de dados é basicamente um conjunto de metodologias criadas para receber milhares de formatos de dados diferentes que estão disponíveis em vários lugares. Então, a ciência de dados ela tem como objetivo pegar esses dados que estão disponíveis e transformá-los em informação útil. No caso, a gente vai pegar, transformar um problema de negócio e gerar uma rentabilidade com ele. Para a gente conseguir fazer esse conjunto de metodologias, foi criada uma sistematização de diversas técnicas. Essa sistematização ela só foi possível devido ao avanço tecnológico da informática, que possibilitou o armazenamento e a distribuição de grandes conjuntos de dados e em grande velocidade. Com isso, a gente tem aqui os seguintes passos: a coleta e o armazenamento dos dados, o tratamento deles, a exploração e a visualização, a experimentação e previsão e a apresentação de dados. E a gente vai ver todo esse processo ao longo do curso. Aqui a gente tem uma imagem, detalhando como funciona todo esse processo, todas essas técnicas. E aí a gente tem um ambiente que a gente pode pegar qualquer tipo de dado, seja ele texto, número, foto, vídeo, qualquer tipo de dado, e transformar ele em forma que a gente consiga comunicar ao nosso público e obter ganhos com eles. Nesse processo, a gente precisa fazer a importação e uma análise de dados que compreenda fazer o tratamento, a transformação, a visualização e a modelagem. Então, esses são os principais passos de um cientista de dados. Mas antes de a gente aprender mais como que funcionam as aplicações da ciência de dados, a gente tem que entender o que os dados podem fazer. Os dados, eles podem descrever o estado atual de um conjunto de métricas e indicadores de uma organização. Então, imagine que eu tenho dados históricos sobre qualquer indicador de uma empresa, seja o lucro, seja o número de clientes ativos em uma plataforma, sejam dados econômicos, como a inflação, e a gente pode descrever eles de forma resumida em gráficos ou painéis interativos. Na imagem, a gente tem aqui, como exemplo, o dashboard construído pela análise macro, oferecido no curso de análise de conjuntura, no qual a gente tem os dados da inflação do Brasil. É possível também, com os dados, diagnosticar as causas de um evento ou comportamento.
Então, a gente tem um indicador, seja ele um indicador de monitoração das atividades dos seus usuários, né? Ou também um indicador que mede a rentabilidade de mudança de um layout do aplicativo ou de um site, e a gente consegue fazer monitorações das mudanças do comportamento dado a mudança desse indicador. E aí, para isso é necessário diversos métodos, né, estatística e matemática, para a gente conseguir fazer isso. Na imagem, a gente apresenta, né, uma aplicação no setor público, que é a avaliação de políticas públicas, no qual a gente pode entender a causa de um evento, que é a criação de uma política pública sobre determinado estado. Aqui a gente tem o gráfico criado do nosso curso de avaliação de políticas públicas, que demonstra que o estado de tratamento, né, que recebeu uma política pública, e os estados de controle que não receberam uma política pública. E aqui, nesse indicador, a gente pode ver que há uma diferença entre aquele que recebeu e aquele que não recebeu. E a gente vê nesse gráfico aqui essa subtração. E aí pode ser uma forma da gente fazer essa averiguação. Por fim, a gente tem a possibilidade de prever eventos futuros através dos dados. Então, com métodos estatísticos e matemáticos, a gente consegue fazer uma estimativa do quanto que uma empresa espera vender ou faturar no mês seguinte, quanto que as instituições financeiras esperam de inflação no próximo mês, ou mesmo a rotatividade de clientes de uma empresa ao longo do tempo. E aí, a gente tem como exemplo aqui o dashboard construído através do curso de modelos preditivos, análise macro, em que a gente tem algoritmos construídos para fazer previsão do PCA, no caso a inflação. E aí a gente chega nas aplicações que a gente tem da ciência de dados, né? Como a ciência de dados ela lida com dados, né, obviamente, ela pode ser aplicada em qualquer área ou campo que tenha dados e possa se gerar informações úteis deles. E aí a gente tem diversos exemplos, e aí a gente vai citar alguns aqui. Dentro da área de finanças, bancos e gestoras utilizam dados para fazer gerenciamento de risco de crédito, né? No caso, métodos automáticos com algoritmos, de forma que a gente consiga fazer análise de crédito dos usuários. Então, imagina, fintechs, né? Funcionam bastante com esses tipos de algoritmos. Então, se você tem faz parte de uma instituição financeira, é possível que dentro do aplicativo dela você possa saber quanto de crédito você tem disponível, né? Ou quanto você pode tomar de crédito. Isso é feito por meio de ciência de dados. Detecção de fraudes. É possível identificar fraudes em cartões através de algoritmos também. É possível realizar análises quantitativas de ativos financeiros. Então, é possível mensurar, realizar previsões e construir estratégias de trading e hedging de ativos financeiros a partir de data science. É possível também fazer trading de alta frequência, né? No caso, durante o longo do dia, né? Nas bolsas de valores, os ativos são negociados em minutos, segundos, e é possível construir algoritmos, né, robôs que consigam fazer uma análise de negociações e cotações desses ativos para descobrir ineficiências de preços e ter um ganho a partir disso. E por fim, a gente tem previsões de séries econômicas, né? E aí a possibilidade, junto com os algoritmos, né, com ciência de dados, é que a gente pode utilizar qualquer tipo de dado, normalmente chamados de dados alternativos, e fazer uma análise de sentimento dos dados para a gente saber a expectativa de um indicador econômico no futuro. Na saúde, também na área de farmácia, a gente pode utilizar a ciência de dados para melhorar a parte de tratamentos, né? No caso, conseguir compreender a progressão de doenças em pacientes e também melhorar o tratamento deles. A gente pode também fazer a análise de biomarcadores, é possível com a ciência de dados descobrir a relevância deles para as doenças e melhorar a parte de pesquisa e desenvolvimento, que no caso é a área que trata de tratar de doenças, criar novos remédios e melhorar a eficiência desses remédios criados. Na indústria e no varejo, é possível melhorar o processo de otimização de preço, né,
quando a gente trabalha com precificação, é comum a gente fazer a precificação através de programação linear, com otimizações matemáticas. E aí, a ciência de dados, ela possibilita outros métodos também para fazer essa precificação, como, por exemplo, os preços dinâmicos. É comum em aplicativos de mobilidade, como Uber 99, a gente ter o preço a tempo real da nossa corrida, e aí ele sempre muda. E essa mudança é por causa dos preços dinâmicos. O algoritmo ele tem como input, né, a entrada de informações sobre as condições do mercado local, a oferta e demanda de motoristas e passageiros, a preferência do usuário, as condições climáticas, né? Tudo isso serve de insumo para fazer a precificação dessas corridas. Temos também a previsão de vendas no varejo, né? A gente pode utilizar algoritmos para fazer essas previsões de venda, previsões de desconto, de preços e também o impacto de promoções em conjunto com uma análise de campanhas de marketing. É possível também melhorar a capacidade de produção e manutenção de uma indústria, utilizando ciência de dados e algoritmos, né? No caso, otimizar a produção de uma linha de produção, né? Realizar a manutenção dos dispositivos de máquinas e também fazer melhoras significativas no processo de logística da indústria, né? Por fim, a gente tem a área governamental, né? E está muito ligado também com a área de segurança, principalmente cibernética. É utilizado muito algoritmos para fazer essa melhora. Mudanças climáticas, é possível também fazer melhoras com acidentes de ciência de dados. A avaliação, criação de políticas públicas e benefícios também utiliza muito ciência de dados, né? Então, esses são alguns exemplos que a gente pode tomar como base da ciência de dados. Em geral, né, a ciência de dados é todo esse sistema, né, essa sistematização com base em um conjunto de metodologias com o objetivo de obter resultados rentáveis para uma empresa ou melhorar o bem-estar dos consumidores através dos dados. E a gente vê que ela não é específica para qualquer indústria ou área em particular. Então, é possível aplicar em qualquer área. E aí, a gente fica assim por hoje nessa aula. Um abraço, até a próxima.